Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui através da internet para estarmos congregando com os irmãos, agora numa nova forma online, né? Mas eu espero que agora você esteja aí na sua casa, nos ouvindo nesse domingo de Páscoa, meditando mais uma vez na palavra de Deus. Em dias de crise, em dias em que as circunstâncias não estão tão favoráveis, o melhor socorro continua sendo Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo de número 23, se você quiser acompanhar aí da sua casa. Nós vamos ler os versículos de 37 até o versículo de número 47. Assim nos diz a palavra. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este homem nenhum mal fez. E disse Jesus, Senhor, e disse a Jesus, no teu reino. E disse Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio do véu do templo, e, clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. O fato ocorreu quando Jesus estava sendo crucificado. E o momento da crucificação de Cristo nos traz ao momento que nós estamos vivendo hoje, este domingo de Páscoa. A efetividade do sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário tem muito dos seus aspectos para as nossas vidas em todos os contextos que você possa imaginar. Em dias em que talvez a palavra mais dita acompanhada da pandemia que vivemos, seja a crise. A crise é quase inevitável, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Em meio às crises, o socorro de Cristo também é presente. Afinal de contas, o momento de crise que estamos vivendo hoje, sendo uma crise inicialmente na área da saúde, não é a primeira enfrentada. Pasme. No século XIV, ouvimos falar da peste negra, onde matou para mais de 50 milhões de pessoas. Também ouvimos falar da tuberculose, que em 100 anos dizimou praticamente 1 bilhão de pessoas. A gripe espanhola, em pouco menos de 3 anos, ela sucumbiu para mais de 20 milhões de mortos. Em meio a todas essas crises, eu quero te dizer uma coisa. No meio de tudo isso, no meio de tudo isso, Deus continuou livrando a sua e dando, protegendo, livrando a sua igreja em meio às crises. O texto de Isaías 53, o verso 4 e 5 nos diz assim, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido
por causa das nossas transgressões e moído das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto lido fala de alguém que conseguiu alcançar a oportunidade em tempo certo. Eu não sei onde você está agora e nem o que você está vivendo. Ainda não sei as consequências desta crise na área da saúde, como ela tem te alcançado. Mas eu preciso deixar claro para você hoje, nesta noite, Cristo pode te socorrer em dias de crise. O texto lido em Isaías, o profeta messiânico, ele declara com toda a veemência de que a pisadura que nos traz a paz, ou corrigindo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cura do Senhor. Crises, elas são acompanhadas de outras más. A crise da saúde, que hoje, na atualidade, tem impedido de alguns saírem dos seus lares para trabalhar, para providenciar o seu sustento. Acompanha também uma crise financeira. E a crise financeira, como a crise da saúde, são situações que mexem com o nosso emocional. São situações que às vezes com alguns acontece de arrancar a fé. Ela é roubada no meio das crises, tirada, e algumas dúvidas aparecem. Há pouco tempo no Brasil, no ano de 1990, tivemos uma crise no governo de Fernando Collor de Mello, onde a inflação dominava, e talvez você que esteja me ouvindo agora do outro lado sabe perfeitamente o que foi. Talvez eu e alguns outros temos os dados, as informações, sabemos dizer por alto o que aconteceu, mas talvez você viu tudo que você tinha se perdido. E em dias em que, ao mesmo tempo, ter dinheiro não era o significado de ter condições para comprar ou para fazer alguma coisa. Recordo-me que o meu avô, ele dizia que nesta época você acordava com dinheiro para comprar uma casa e uma semana depois o mesmo dinheiro não tinha condição de prover o sustento desta casa. As crises são existenciais, não dá para negar os seus fatos. Às vezes ela nos alcança, hoje de maneira coletiva, talvez no passado lhe alcançou de maneira individual, mas eu quero ressaltar por mais uma vez, em meio a crises, Cristo continua guardando a sua igreja. E com isto eu quero ressaltar a importância. Vale a pena ser igreja, seja de maneira presencial, seja na rede social, seja estando junto, ou hoje impedidos de cultuarmos juntos. Mas nunca se esqueça, vale a pena ser igreja, porque Cristo está conosco, aonde quer que estejamos, aonde quer que nós estejamos andando. Tenha certeza, o Cristo que você serve, o Cristo que eu sirvo, o Cristo que continua guardando, protegendo e socorrendo a igreja desde o seu início, Ele está do seu lado, Ele está na sua casa, Ele está na minha casa, Ele está guardando a sua família, está guardando a minha família. Eu tenho convicção de que no meio das crises, Cristo continuará guardando, protegendo, livrando, socorrendo a sua igreja. E não será nos dias em que vivemos. Deus continuará guardando a sua igreja. Às vezes, as crises da saúde, a crise emocional, desperta uma outra crise. Uma crise que parece ser cega ou imperceptível a quem está próximo. A crise emocional. Vivemos dias
pasme, onde foi recentemente criado, em 10 de setembro, o Dia Mundial da Prevenção contra o Suicídio. E em setembro agora é denominado o Setembro Amarelo, para dar um alerta às pessoas que têm vivido crises emocionais e que têm recorrido ao suicídio, que estão mergulhadas na depressão. E infelizmente é um fato que às vezes tem alcançado algum dos nossos irmãos da fé. A crise emocional tira a alegria, o entusiasmo, a empolgação. A crise emocional faz você abandonar os seus sonhos, os seus projetos, faz você chegar à conclusão que talvez a sua família não é a melhor. Você não tem o melhor pai, a melhor mãe ou os melhores irmãos. Talvez você chegou à conclusão de que a igreja que você convive também não é boa. A crise emocional, ela mata por dentro. E é um diagnóstico que fica escondido por muito tempo. Mas a palavra diz que o nosso Deus, o Cristo que servimos, ele é como se fosse uma espada de 2 gumes que penetra entre a alma e o espírito, faz divisão entre osso e medula, como quem está te dizendo: eu te conheço com tudo que você é, com tudo que você está vivendo. E nestas horas, é a hora de recorrermos a Cristo por mais uma vez, porque Ele é especialista em nos socorrer das crises. Talvez você não consiga perceber alguém do seu lado que esteja vivendo uma crise dessa, mas a crise emocional, ela mata para mais de 800 mil pessoas por ano no mundo todo. Pessoas que recorrem ao suicídio. E no meio de tudo o que estamos vivendo, onde talvez a palavra que mais nós ouvimos seja coronavírus ou pandemia, nesse domingo de Páscoa, eu quero deixar para você uma palavra dizendo: Cristo te socorre no meio das crises. Em João 16:33, a palavra nos diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenheis paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que é que Cristo está dizendo para mim e para você? Tenha paz. No meio das crises, desenvolva a sua fé. No meio das crises, amplie a sua fé. No meio das crises, faça a sua fé vir à tona e tornar algo real em sua vida. Faça o seguinte: dobre o seu joelho e com confiança entregue o momento que você está vivendo a Deus. Se é crise emocional, entregue. Se é crise financeira, entregue. Se é crise na saúde, entregue. Mas uma coisa não viva uma crise espiritual. A sua confiança em Deus precisa continuar inabalável. O texto lido na noite de hoje, ele fala de alguém que percebeu a oportunidade no tempo certo. Ele olhou para si mesmo, disse ao seu companheiro, que a Bíblia não narra, mas talvez alguém que ele conhecia há muitos anos, e chegou a uma conclusão: a partir de hoje não dá para nós andarmos juntos, porque eu cheguei nesta cruz por causa das minhas ações, sou consciente
ciente de tudo que fiz, de tudo que escolhi, mas eu vejo hoje uma nova oportunidade. Então ele olha para o Cristo e diz a seguinte frase: lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. A palavra de Jesus para ele, naquele momento em que Jesus estava dando início à conclusão ao seu ministério, que conduzia ao momento pascual, que coincide neste domingo de hoje, continua tendo o mesmo valor. A palavra dele tem o mesmo peso e continua fazendo o mesmo efeito. Pode ter certeza, no meio de toda esta pandemia, neste domingo de Páscoa, Cristo está olhando para você e para sua casa dizendo: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Tem essa convicção. O projeto de Cristo para a sua vida é para vencer todas as crises que apareçam, e no fim de tudo tu estás com ele no reino dos céus. A crise, ela existe, assim como Cristo existe. Os efeitos da crise existem, assim como a fé existe. As doenças emocionais da crise, ela existe. Assim também como os milagres no meio das crises. No fundo, nós temos um poder de escolha. E eu quero te pedir nesta noite, em nome de Jesus, escolha viver pela fé em Cristo Jesus. Muitas pessoas talvez estejam tristes, porque talvez não conseguiram saborear a doçura do chocolate na Páscoa. Nesta noite eu te oferto uma outra doçura, a doçura da salvação em Cristo Jesus, que diz que nós temos uma paz que o mundo não pode ter, que é uma paz que excede todo entendimento. Tenha certeza, hoje as recomendações médicas é de que você fique em casa. A resposta para tudo isso é a recomendação bíblica. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Corrigindo. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você não tem noção de como será o dia de amanhã. Você não sabe o que Cristo tem reservado para você. Talvez o que você esteja vivendo hoje é apenas um detalhe de uma vida cheia de providências divinas, nos socorrendo, nos pegando pela mão direita e nos colocando de pé. Cristo não abandona a sua igreja. Cristo não abandona os seus. Pelo contrário, Ele vai conosco até o fim. Eu quero orar com você nesta hora para, por mais uma vez, pedimos ao Senhor, corrigindo. Eu quero orar com você nesta hora para mais uma vez pedirmos ao Senhor que Ele continue corrigindo, que Ele continue nos sustentando e que a nossa fé nele continue viva a ponto de nós conseguirmos perceber que a boa mão do Senhor continua nos sustentando. Porque no meio de tantas crises, não podemos viver uma crise espiritual. Oremos a Deus.
Senhor, em dia em que a nossa liberdade é tirada, em dia em que abraçar os nossos irmãos é lembranças, em dias em que não podemos, como igreja, como assembleia, estar reunido para glorificar o teu nome. Em dias em que não temos, ó Senhor, como nos congratular com coinonia por aquilo que tu tem dispensado a nós. Queremos te pedir, ó Senhor, que, corrigindo, queremos te pedir, ó Senhor, que tu continue nos sustentando e que a crise espiritual não chegue na nossa casa. Que no meio de tudo isso possamos sair mais fortes, convictos do teu sustento sobre as nossas vidas. Senhor, entra com providência na área da saúde, daqueles que estão vivendo crises da saúde. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura, precisam, e aqueles que estão vivendo esse momento devido às circunstâncias. Continua sustentando, assim como tu sustenta as aves do céu, ó Senhor. Deus eterno, olha para aqueles que estão dentro de casa e pouco a pouco tem sido dominado pelo pavor e pelo medo, que tem desenvolvido crises de ansiedade, aqueles que estão sendo pouco a pouco dominado pelo desespero. Eu quero te pedir nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, entra nesta casa, conforta este coração, ecoa no seu coração, no seu ouvido, na sua mente, que Cristo te dá uma paz que o mundo não pode recebê-la. Cristo te dá o conforto que o mundo não pode ter. Senhor, em nome de Jesus, conforta esta vida, conforta este coração, esta família, que ele possa, em nome de Jesus, nesse domingo de Páscoa, levantar convicto: Cristo está comigo. Que você tenha essa convicção. Cristo está com você e no meio das crises, ele continua te sustentando como sempre fez. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família. E que tão logo saiamos deste momento vitoriosos, mas, antes de tudo, conscientes que é em Cristo Jesus. Amém.